O Brasil vive um momento diferente, um momento desafiador, e eu considero pessoalmente que é muito importante que nós, como pessoas, como indivíduos e coletivamente também, como um povo, como cidadãos, conheçamos a nossa história para que possamos ter norte, saber de onde viemos, né? E onde é que nós queremos chegar. E hoje nós vamos debater sobre um ano muito importante da história recente do Brasil, o ano de 1964. Afinal, o que foi que aconteceu? Foi uma revolução? Foi um golpe? Enfim, o que você sabe sobre o ano de 64? Nós vamos ao nosso informativo. Fique ligadinho, o programa vai ser muito bom. Você tem que estar ligadinho com a gente volta já já. A tomada militar em 1964 derrubou um presidente constitucional e submeteu o país aos interesses dos militares. Durante este regime, houve muitas mortes, torturas e censura. Em 18 de novembro de 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para investigar supostas violações de direitos humanos ocorridas entre 64 e 85 no Brasil por agentes do Estado. O relatório final da Comissão Nacional, entregue à presidente Dilma Rousseff, aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. Conosco hoje para debater Fábio Cascardo, que é assessor da SEV Rio, que é a Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é advogado e militante dos direitos humanos. Doutor Fábio Doravante, para a gente ficar num clima mais informal aqui. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, estreando aqui na Boas Novas com a gente, no Cabeça para Cima, não é isso? Sim, Rebeca, é um prazer. Gostaria de saudar os colegas de debate e o telespectador, torcendo para que a gente consiga se comunicar com o público, que é o principal objetivo do nosso trabalho. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o nosso convite. Muito bom. Aliás, todos os nossos convidados hoje estão aqui pela primeira vez. Muito bom também receber Paulo César Azevedo Ribeiro, que é historiador, mestre em História do Brasil, professor universitário e pesquisador do Museu da República do Rio de Janeiro. Eu tenho que admitir que eu tenho inveja santa desse currículo, historiador, mestre. Muito prazer, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, sempre é muito bom discutir história, conversar um pouco sobre história e a importância de 1964 para todos os brasileiros e brasileiras. Com certeza. É recente, mas vai se tornando cada vez mais remota, né? Eu acho que é tempo da gente não perder. É verdade. É preciso recuperar a memória, a história, exatamente, claro, ter certeza que tem a ver com o presente e com o futuro desse país, devidamente registrado, povo, né? Sem dúvida. Quem sabe, não sei se a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, já seria tema quase que para outro programa. E muito bom também receber Carlos Serrano Ferreira, que é cientista político, doutorando em ciência política pela Universidade de Lisboa e pesquisador do Laboratório sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ. Ele vai já explicar para a gente o que é isso, hegemonia e contra-hegemonia, que com certeza parecerá algo muito interessante. Carlos, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Rebeca, pelo convite, é a primeira vez no programa, e com um tema tão importante que, se por um lado a memória ainda permanece, vai se perdendo e depois tem que ser registrada, e até para se fazer justiça, que esse é ainda um limite de todo debate, que ainda podemos registrar todas as violações que aconteceram, mas ainda não temos os instrumentos para fazer justiça sobre os crimes que foram cometidos, mas também pelos efeitos políticos e sociais que ainda permanecem resultado desses mais de 20 anos de ditadura. Com certeza. E uma coisa é certa, como a gente conversou aqui, à medida que cada década vai passando, né, a gente já vai... Eu sei que há muitos registros e existe ainda alguma coisa que não foi aberta, que não foi pesquisada, algum arquivo, alguma coisa, comissão que ainda não se teve acesso? Infelizmente, sim, Rebeca. Embora o país tenha conseguido instituir uma Comissão da Verdade em 2012, depois de alguns anos de mobilização da sociedade civil e de setores do próprio governo que eram favoráveis ao trabalho de investigar o período da ditadura militar, infelizmente, como os colegas sabem, durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que a gente chama de CNV, não houve completa colaboração dos setores militares e, de fato, os principais arquivos dos órgãos de repressão da época, como o Centro de Informações do Exército, o CIE, o CENIMAR e o CISA, que eram os órgãos de informação e perseguição política da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, não disponibilizaram para a Comissão Nacional da Verdade Eles os seus estão arquivos. preservados, eu devo perguntar? Então, essa é uma boa pergunta, porque
embora os militares, de maneira geral, né, digam que esses documentos foram incinerados, tampouco são apresentadas as atas que, segundo a lei, devem ser elaboradas quando você incinera um documento público. Entendi. Então, se não existem as atas, teoricamente, esses documentos não foram incinerados de maneira legal. Se eles foram incinerados ilegalmente, devem haver também responsabilizações para as pessoas que fizeram isso. Então, isso é um grande tema. Ainda não se sabe exatamente se esses documentos existem. Imagina-se que muitos existam, mas, infelizmente, as comissões da verdade ainda não conseguiram acessar esses documentos. Rebeca, os documentos nem sempre revelam tudo, né? Uhum. Tem gente que diz, inclusive na política, é muito comum se dizer, tem coisas que você pensa, mas não fala, tem coisas que você fala e não escreve. Então, e se o você golpe... é muito esperto, você tem muito Pois é. cuidado para escrever o que você vai escrever, para que aquilo exatamente. dê, digamos assim, Exato. dê indícios de que a coisa foi numa direção que de repente nem foi. E esse movimento, digamos assim, ou essa chamada Revolução de 31 de março de 1964, que na realidade a maior parte já chama de golpe civil-militar de 1964, 1º de abril, certamente foi, como disse até a apresentação do programa, um golpe num presidente eleito pelo povo brasileiro. Na realidade, eleito como vice-presidente, né, do Jânio Quadros, que renunciou. Isso. Então, teve toda uma história anterior ao golpe. Já se sabia desse golpe há muito tempo atrás. Existe um livro publicado em 1962 pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, chamado Quem Dará o Golpe no Brasil? Então, a gente vai ter oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre isso. E tudo não está... Quer dizer, a verdade... Se era um golpe, se seria um contragolpe, que depois você fala, nossa, a gente vamos tomar providência porque eles vão dar um golpe. Daí, se ficou depois comprovado que realmente eles estavam desarticulados, mas enfim. Ah, mas ele falou isso, ele pronunciou aquilo, ele chamou o Congresso. Claro. Quer dizer, havia indícios, havia coisas contraditórias bem complexas mesmo acontecendo. Sem dúvida, quer dizer, há várias versões. Quer dizer, nós trabalhamos com memória, e a memória, cada um de nós tem a memória, ou tem lapsos de memória, ou tem claros, brancos na memória, e tem a história, a chamada história oficial, né? A história oficial também vai mudando, né? De tempos em tempos, a nossa história precisa ser reescrita, revista, né? E mais alguns pontos obscuros precisam ser clareados. Então, os arquivos, tem arquivos também particulares, quer dizer, os ditadores, que ainda são chamados por alguns de presidentes, na realidade foram ditadores, eles tiveram arquivos privados e alguns deles foram parar no CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, que é um centro de documentação e pesquisa em história. Então, ao mesmo tempo que a gente se distancia, é um pouco assustador no sentido da gente ficar mais longe dos fatos, a gente sabe também que há coisas que só serão reveladas depois que pessoas morrerem ou depois que pessoas passarem, enfim, se nada mais em respeito, a família respeita, ou às vezes... Então, o fim daqui dá um desalento, mas há, de repente, a esperança ou a expectativa, não sei, de que coisas surjam. Do ponto de vista da história, talvez com a passagem do tempo, algumas coisas venham à tona, mas exatamente porque é uma contradição entre essa escrita da história e a realização da justiça. Que esse também é um dos grandes limites, que a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada com uma série de instrumentos legais que permitiam a investigação histórica, a memória e tudo, inclusive com mecanismos legais para conseguir convocar pessoas e tudo. O problema é que não se fez a revisão da lei da anistia, que completa agora 36 anos, vai completar 36 anos, e que cometeu um dos maiores crimes na história brasileira, que foi anistiar tanto aqueles que estavam lutando pela liberdade e pela democracia, que foram presos políticos, foram torturados, quanto aqueles criminosos, bárbaros, verdadeiros monstros que circulam pelas ruas como se fossem pessoas normais e que fizeram os atos mais terríveis e que feriram a dignidade de milhares de pessoas diretamente pela tortura, pela morte. O desaparecimento político é uma das coisas mais terríveis que existe, porque além de sabe que a pessoa está morta, mas a família, que é um direito dos mais fundamentais, mais sagrados, que é poder enterrar seus mortos, as pessoas não tiveram esse direito até hoje. Então, essa revisão da lei da anistia é uma das questões centrais para a gente construir um país justo. Passar a história limpo significa também punir os seus criminosos. E não dá para colocar numa anistia tanto aqueles que lutaram pela liberdade, pela democracia, com as armas que tinham no momento, e aqueles que
que destruíram com a liberdade, com a democracia, não só daquelas pessoas que foram mortas e torturadas, mas como nós falávamos até antes do programa, conversando, dos 90 milhões que viveram sob condições terríveis, porque não foi só a repressão daqueles que resistiram, mas também a imposição pelo regime militar de a redução salarial brutal sobre a grande massa dos trabalhadores, a cessação do direito de debate para toda a população, na piores condições de trabalho. Provavelmente essa foi a mais sentida de todas. Eu não estou dizendo que não foi, que não houve, digamos, repressões do aspecto econômico. Embora que eu vou ser sincera com você, eu não sei qual é o ponto de vista dos senhores, e o senhor, por exemplo, o historiador, mas eu não sei que teria sido tão diferente se a gente tivesse, economicamente, se a gente tivesse mantido um regime democrático, pelo andar da carruagem daquele momento no Brasil. É o meu ponto de vista pessoal. Mas a questão, por exemplo, que para mim, na minha juventude, porque o golpe aconteceu, eu era bem pequenininha, mas o AI-5 já foi sair, eu tinha 8, quase 9 anos de idade. Então, o ato institucional, número 5. Então, eu lembro dele. Eu lembro que ele trouxe uma atenção. Eu estava contando para vocês, antes de começar aqui, que o meu trajeto do colégio, do primário, naquela época, para casa, era na frente de uma vila militar, que passou a ser a partir daí. Porque quando eu tinha 7 anos que eu ia vir, não tinha nada. 8 anos, nada. Mas do ato institucional em diante, aquelas casas passaram a ser guardadas por soldados armados. E, eventualmente, pessoas tentavam, grupos passavam e atiravam. Então, aquilo causou um temor, um medo na gente que era criança. Meus pais já ficavam com aquele... Alguém tinha que buscar, alguém tinha que... Sabe? Aquele drama, assim. Então, aquilo é patente. Claro, eu lembro, assim... Na hora você meio que convive com aquilo, mas eu lembro que eu passava, eu olhava para aquilo... Será que alguém vai passar aqui e dar um tiro agora? Eu lembro disso. Quer dizer, houve ali uma mudança. Então, para mim, esse senso... Claro que eu não sei se em todo lugar havia essa coisa. Mas outra coisa que para mim era muito patente era a questão da liberdade de expressão, né? E os desaparecidos, como eu fui criado no interior de São Paulo e muito da coisa girava em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, PH eu creio que também, mas era mais São Paulo e Rio, um pouco Porto Alegre, eu imagino também, mas era mais nesses centros, então repercutia nas famílias, nas pessoas. O senhor que viveu esse momento, o que o senhor lembra, o que é marcante do cotidiano? Em 1964, tinha 14 para 15 anos, né? E, por sinal, eu morava em Campos dos Goytacazes, que é o interior do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Na época ainda era separado o estado do Rio de Janeiro do estado da Guanabara, né? E eu vim morar, em 1964, eu vim morar no Rio de Janeiro. Então, o golpe aparece para muitas pessoas da minha idade, naquela época, né, como um dia de feriado, né? Não tem escola, alteração da rotina, né? Então, você está sentindo que está acontecendo alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é. E aí, a importância da família é muito grande, né? E a crença também das pessoas em que as pessoas os militares são pessoas, digamos assim, honestas, dedicadas à pátria, assim como também a nossa proteção. Né? Assim como também os ministros, os pastores, os padres, são pessoas que destinam a sua vida, digamos assim, à salvação das almas e a cuidar das pessoas mais pobres, mais carentes. Então, há uma crença geral em que se pode confiar em pessoas religiosas que dedicam a sua vida, né? E também a militares, porque eles, digamos assim, renunciam à possibilidade de ser ricos, inclusive, né? Porque o soldo militar nunca é suficiente, digamos, ou não era, né? Enfim, então há essa crença. E na minha família, meu pai era lacerdista. No Brasil, todo mundo que tem ainda avós, é só perguntar para os avós. Aí, você era lacerdista ou era getulista? Né? Então, havia aquela contraposição entre a UDN e o PTB, né? A União Democrática Nacional, e o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, essa era, digamos assim, a visão mais geral. Só que, aos poucos, a gente vai percebendo, quer dizer, eu quando já estava estudando e estava percebendo o que estava acontecendo, né? E hoje eu estudo exatamente esse período, né, de 1961, 62 até 1985, até porque eu trabalho no Museu da República e nós temos agora lá, estamos criando um centro de referência sobre a história
a memória da resistência ao golpe e à ditadura. Como é que transformou tanto e tão profundamente a história do Brasil. Embora seja historiador, a gente não possa discutir muito, né, como poderia ser diferente, a gente pode comparar a história do nosso país com a história de outros países. O João Goulart, quando foi deposto, ele tinha recém feito uma viagem à China popular, na República Popular da China. Hoje, todos os países do mundo fazem muito comércio com a China. Então, a gente pode imaginar um pouquinho como é que poderia ter mudado um pouco a vida da gente, né? O Carlos Serrano estava dizendo que, né, os 90 milhões em ação de 1970, do Pra Frente Brasil, né? Pois é, sobre isso, foram prejudicados, porque os empresários foram prejudicados, né? Os camponeses, os operários, os estudantes, quer dizer, todos nós fomos prejudicados, porque a interrupção das liberdades políticas, não, né? Houve uma da própria liberdade econômica brusca também, de continuidade, né? Claro. que completamente nos colocou num regime de exceção. Isso aí eu acho que é indiscutível. Durante, assim, efetivamente durou 2 décadas, embora que a gente, naquela altura, não sabia. Mas vamos fazer o seguinte, a gente realmente tem que ir ao intervalo. Eu estou vendo aqui o Fábio, assim, eu volto já contigo, Fábio, Carlos, enfim. Sem pressa. Mas, deixa eu só deixar essa pergunta para o segundo bloco. Quando tudo começou, digamos, se um lado não estava claro, era dúbia, digamos, pelo menos parecia dúbio, qual era, de fato, a intenção do João Goulart, né? Os militares também, ao perpetrarem aquilo que chamaram de revolução e que hoje já é efetivamente conhecido como golpe militar, eles sabiam, eles planejaram, aquilo estava, entendeu? Nós vamos agora tomar aqui, não, assim, estava organizado o que ia acontecer, né? A mim parece que não sei, mas daí os senhores vão nos orientar. A gente volta já já.